Eles chegaram, que bom. E a Leia Moraes, que pergunta difícil. Você acha que isso é coisa que se pergunta pra uma pessoa só segunda-feira às 10 da noite? A Leia Moraes. A Leia Moraes. Isso é uma pergunta muito difícil pra uma segunda-feira. Mas a Leia Moraes é um coração batendo no mundo. E se eu não falar da Clarice, eu não sou eu também. Então, eu sou um coração batendo no mundo. Sou professora, artista plástica, ser humano, escaladora, gente, pessoa um pouco preocupada com o mundo, tentando achar sentido em algumas coisas. E tô aqui em Limeira hoje tentando fazer o meu papel como alguém que tá buscando sentido na existência. Bom, então tem algumas coisas que foram acontecendo nessa trajetória minha como artista que podem ser pontuadas e são muito importantes para mim. Um delas é o nosso encontro, né? Um projeto muito bonito, né? O projeto Limeira Colorida nasceu de uma iniciativa de um projeto da oficina, do qual a gente teve uma participação. Os artistas que estavam nesse projeto já eram amigos, né? Muitos já próximos, outros foram chegando. Você tocou o projeto para frente, o que é uma coisa incrível, né? Então a gente consegue ter hoje uma visibilidade muito grande do que é essa produção urbana aqui, porque você é uma pessoa que se apaixonou por isso, né? Tem vários aspectos que são muito importantes do pensamento sobre isso. Um deles é estar em movimento apesar de tudo. Porque se nós vivemos um período de recesso cultural, de infeliz entendimento do que é a cultura, do que é a arte para o mundo, a gente tem gente fazendo cultura e arte apesar de tudo. Então, quando eu olho para tudo isso, me dá uma alegria imensa poder saber que nós somos da resistência. Eu vou falar dele primeiro porque é uma carreata, né? Mas vamos começar com o Danilo. O Danilo foi um evento dessa ordem. Então eu dava aula no Palacete Levi de pintura, se inscreveu para fazer aula comigo, foi uma coisa super bonita assim para mim, porque ele era super vergonhoso, um menino ainda, né? Bem tímido, e eu tinha muita vontade de conquistá-lo, assim. Então eu levava bolachinha recheada e dava bolachinha para todo mundo, e ele tinha aquele certo receio, até que ele foi se soltando mais. E uma das coisas que eu adoro pensar com saudade disso é uma vez que ele falou assim pra mim: professor, essa tinta seca muito devagar. Eu gosto que seca rápido para eu fazer de outros modos. E ele ficou um tempo comigo, depois ele foi lançar os seus voos. Sempre fala de mim, porque eu também sempre falo dele, assim, é uma gratidão, não pelo reconhecimento que a gente pode dizer que é mundial do que é o trabalho do Danilo, mas essa condição mesmo humana, do quanto ele entende a arte com essa potencialidade de criar experiências para ele que possam ser compartilhadas com o outro. Então, Danilo é também para mim uma sensação de você estar fazendo certo, sabe? Pelo ser humano que ele é e o compromisso dele com a arte, com o que ele faz. Aí tem os outros pupilas muito queridas, né? Então, eu chamo de quarteto porque foram sempre os mais próximos, né? Tem o Fernando Tosco é outra pessoa muito querida, assim. E o Fernando, diretamente, nunca foi um aluno como os outros, né? Mas também tem uma passagem de muita troca, né? Porque quando eles estavam começando, eram muito jovens, né? E a gente tinha o polo das oficinas, então muitas coisas um foi puxando o outro. O Danilo teve uma participação num evento da oficina, chamou o Wesley. Aí o Wesley, eu conheci o Wesley através do Danilo, o Fernando através do Wesley e o Medo através dos outros três, e aí foi se amarrando esse quarteto. O Fernando foi muito bacana para mim fazer um olhar sobre ele, porque o meu olhar já era mais distanciado, não tinha aquele olhar de professor, apesar dele estar sempre também perguntando coisas, a gente está discutindo coisas, e ele tinha uma distância que não é uma distância do tipo, eu não quero estar junto com você, não, mas das próprias condições da vida, né?
Depois a gente se encontrou na FAA, ele se formou e a gente segue juntos aí se encontrando pela vida, que é muito bom. O medo é uma coisa muito bacana, porque o medo foi um menino, assim, que quando ele chegava perto de mim, ele me achava muito intelectual, assim, sabe? Ele falava, eu sou simples, eu gosto de fazer as minhas letras, mas o medo também teve essa condição bonita, assim, de ir estudar, de buscar a faculdade, fez a faculdade, cumpriu uma trajetória na FAO, assim, exemplar, porque ele também foi se descobrindo nas suas potencialidades. Então, foi muito feliz para mim, porque ele era mais colega de sala. Então, em muitos momentos, a gente estava juntos, assim. E essa aflorar dele, na capacidade dele de artista, foi o contato mútuo, né? Entre ele e o que eu deixei para falar por último, que é o Wesley, né? Porque o Alma, ele é um filho, assim. Sabe? Então, o Wesley, a gente já teve momentos muito bonitos, assim, eu vou me emocionar com ele, porque é filho. O Wesley é filho. Então, quando a gente começou, o Wesley era um menino hip hop, muito magoado com tudo, sabe? Eu não conseguia entender isso dele. Então, o que você tá tão bravo assim? Então você via que ele tinha um lado assim, de tipo um bichinho que tá com um espinho na pata, e aquele outro lado do tipo, tá doendo, não põe a mão que tá doendo. Então, com o Wesley foi uma aproximação muito diferente, assim, porque a conquistar do Danilo era doce, assim, a conquistar do Wesley era mais visceral, mais humano mesmo. Então, quando nós começamos a conviver, eu sempre brincava com ele quando ele ia contar as coisas assim. Tira essa toga de juízo, Wesley. Olha as pessoas na mesma direção. Você não é melhor do que elas só porque você pensa de uma forma um pouco maior. Você é a mesma coisa, as pessoas sofrem, elas também têm a trajetória delas. Você precisa entender isso. E de alguma forma eu fico emocionada porque eu acho que eu tenho assim uma verdade. Mas é porque de alguma forma eu acho que eu consegui ver esse espinho sair da pata do Wesley, sabe? Então ele se venceu, ele venceu a si próprio, sabe? Ele tirou essas questões assim que são políticas, que são da periferia, que são do gueto. Não assim porque elas não existem, mas porque ele conseguiu entender que ele precisava dar uma volta maior. Então não é só contestar, é fazer acontecer. É olhar para aquilo que ele é e dizer assim, ok, então daqui agora eu dou conta, sem cobrar dos outros aquilo que é o meu papel fazer, né? Então, eu tenho isso com ele e assim, feliz mesmo, assim, gratidão de acompanhar todos esses movimentos que ele está fazendo, inclusive essas conquistas que estão chegando agora. Então, hoje a gente conversa assim, de igual, sem nenhum pedantismo, sem nenhum apego, porque eu acho que quando ele conseguiu ver o mundo a partir do olhar dele, que tem que ser esse mesmo, mas entendendo o outro a partir do que o outro também pode ser, o Wesley se tornou muito gigante, assim, bem mais do que só a pintura dele, mas ele como um ser humano permeável, tá? Então hoje ele é permeável, ele se possibilita, todos eles estão assim, mas são trajetórias distintas, né? É como se o Danilo eu visse mais assim, andando num avião, e o Medo eu vejo andando pelas cidades. O Fernando, pra mim, parece uma coisa meio da mata, né? Acho que ele tem aquela coisa do natural, né? E o Wesley tá aqui do meu lado, sabe? Fora que ele faz uma comida, gente, que é muito foda. E quantas vezes ele já pintou aqui, o Alma? A sua parede. O Alma eu tenho várias coisas do Wesley, então se eu fosse ficar apontando o Wesley daqui, aí vocês iam entender por que eu me emocionei tanto. Então eu tenho desde um resíduo de coisas que eu peguei na rua dele, porque, nossa, eu lembro quando ele pintou esse muro tá caindo,
acabou vindo, coisa que ele me deu. E um evento que eu adoro do Wesley, que diz respeito ao meu ambiente familiar, minha casa, que tem um significado muito grande para mim, é que ele pintou a minha sacada uma vez. Então a gente fez um almoço aqui, tava eu, ele e o Gílio, foi um dia super divertido. E ele fez uma pintura aqui, a gente fez almoço, ficou acompanhando ele, beleza. Aí quando foram pintar o prédio, no ano passado, os pintores entraram para pintar a parte interna da sacada porque era do condomínio fazer isso. E quando o pintor entrou, ele não viu que tinha uma pintura, porque ninguém imagina que tem uma pintura dentro do apartamento assim, né? E ele virou o rolo e bateu na pintura do Wesley e apagou um pedaço. E ele ficou desesperado. E eu falei pra ele, calma, porque a essência da arte urbana acabou acontecendo dentro do meu apartamento, no 8º andar aqui, na loucura. E aí eu, calma, porque isso aí, eles estão de boa com isso, eu também tô. Nunca achei que alguém fosse apagar o meu muro aqui do céu, mas acabou acontecendo. Daí eu falei pra ele, não, faz o seguinte, não fica na crise não, você pode pintar porque eu chamo o artista de novo, ele vem. Fora que ele vai fazer de novo, eu tenho certeza, a gente ainda vai ter um almoço rolando aqui, então você fica tranquilo. Aí eles fizeram a pintura e o meu filho na época ainda estava estudando. Quando eu abri a porta pro Gabriel entrar, ele entrou, olhou, e foi a primeira coisa que ele viu é que não tinha pintura. Ele olhou e falou, mãe, esse apartamento tá muito coxinha, cadê a pintura do Wesley? O cara bateu o rolo ali, mas o Wesley vai voltar pra fazer. E aí ele acabou voltando mesmo, pra minha felicidade total, né? Porque é sempre uma chance de estar junto com eles, da gente estar nesse momento que nem nós estamos aqui. Atrás de mim tem um monte de gente que eu queria que aparecesse. Ai, meu pai. Então eu tô falando, tem um monte de gente. Fabiana, Chico, tem um monte de gente aqui comigo. E é muita alegria pra mim que a minha casa seja isso. Que ela seja um trânsito, um lugar onde as pessoas possam estar. E como essa minha condição de professora também me dá uma condição de conhecer muita gente estar aqui é uma delícia. Na verdade, eu gostaria que o dia tivesse 60 horas para eu conseguir fazer tudo que eu tenho muita vontade, mas é impossível. Então essa minha coisa com o Cordes Lea é muito mais uma relação de oportunidade em estar com os meninos. E isso aconteceu algumas vezes. E parece, a gente vai pintar na rua amanhã, o que você acha? Vamos junto. E chegar lá e ver o que dá pra fazer. E aí eu tenho alguns trabalhos que são poucos, até mesmo se eu fosse contar a minha vontade. Mas eles falam um pouco do que é essa Lea, sabe? Essa pessoa tentando viver no mundo de algum jeito, né? E são traços muito relativos à minha produção de desenho. Então eu tenho uma série de trabalhos que são desenhos feitos meus a partir de um dia feliz. Então hoje, por exemplo, talvez eu me desenhe. Então hoje eu tô num dia feliz, no final do dia eu pego meu caderno lá, vou na frente do espelho, eu tô com esse vestido, eu tô com essa roupa, e eu paro lá no meu jeito assim e faço espelhado. E muitos dos desenhos, aquele da DVD Shop é um momento desse. A mochila no Sidney, que é uma mochila de coração, o coração foi intencional, mas eu tava naquele dia com uma mochila, e aí eu vivi daquele jeito, e aí quando eu percebo que isso acontece, eu passo pro desenho. Na rua, esses dois têm essa referência, desses cadernos que eu tenho que mostram esses meus dias felizes e assim, a roupa, o momento, nunca tem o meu rosto, mas tem uma posição de corpo, alguma coisa que é uma citação mais direta às vezes pra mim do que necessariamente a fisionomia. Aí assim, a gente aqui nessa casa temos 3 moradores muito importantes, fora, né, nossa, eu tenho muitos autores e artistas convivendo nessas paredes, mas são 3 vivos aqui que são muito importantes. Uma é o Gabriel, meu filho, menino maravilhoso. Só porque eu sou mãe, mas eu vou ter mãe um pouquinho. O Gabriel é maravilhoso. Então, eu tenho um filho maravilhoso que é morador aqui dessa casa e pessoa que me faz muito feliz. Sou eu aqui transitando, né, limpando o carro, porque ele é maravilhoso, mas bagunça o quarto. Ai, meu Deus. Aí quando ele quer me deixar feliz, ele toca violão, porque eu amo, né? Então aí eu dou uma perdoada. E a gente tem altos papos aqui nos momentos que eu não posso. Eu tenho 10 minutos pra sair, o Gabriel tá contando toda a existência do mundo e eu tô tentando dar conta, né, como mãe, como pessoa, das coisas que ele faz.
Então temos essa parada linda aqui em casa, né? Temos algumas afinidades musicais, então a gente troca muito. E a gente tem aqui a Clarice, que eu não sei se ela sentiu que vocês vinham, mas olha a quantidade de flor que essa pessoa tá. E a Clarice, ela eu acho que uma das formas de eu exercitar o amor incondicional. Por quê? Porque essa pessoa é incrível, ela só pede um pouco de atenção. Se eu não fizer isso, ela não vive. Mas ela é assim, um motivo de uma grande alegria minha, porque todo dia de manhã eu tenho que vir dar bom dia pra ela aqui, falar bom dia, Clarice, você está bem, Clarice? E observar ela, se ela tá dando flor, se ela tá murchinha, se ela tá desanimada. E ela é uma condição que às vezes parece que eu não tenho, que é observar mais e falar menos. Então, a Clarice eu falo um pouco, mas daí eu não falo tanto, porque ela é tão linda que eu fico olhando pra ela e é muito bom, assim, poder imaginar que ela... E o jardim meu aqui, todo mundo tem um nome, mas ela é a estrela mais, assim, importante, retundante da casa. Mas todas essas plantinhas aqui têm esse significado do cuidar. Quando eu vou viajar, tem todo um esquema, né, familiar para cuidar da Clarice. Então alguém vem, coloca água, cuida. E sempre que vem as pessoas como vocês, assim, queridos na minha casa, eu tenho que apresentar ela, porque eu não posso simplesmente dizer que sou eu e o Gabriel. Porque a Clarice, eu acho que ela brota e me dá toda essa alegria 2, 3 vezes no ano, porque ela sabe esse amor que eu sinto por ela. Então é um amor incondicional, no sentido até da nossa troca, né? Porque ela tá aqui com aquele galho lindo ali, sempre acenando pra rua. Então quando eu tenho que podar ela, é uma conversa muito grande. E ela, quando veio parar aqui em casa, eu fui comprar, não morava aqui ainda, eu queria uma primavera branca. Aí eu cheguei no viveiro pra comprar, o cara falou assim, branca não tem. Eu, então eu vou em outro lugar. Aí ele falou assim pra mim, eu tenho uma primavera aí que ninguém quis comprar e ela tá abandonadinha ali, eu até plantei na terra, se a senhora quiser eu posso vender. Ai gente, aí quando ele falou isso eu já quis adotar ela, porque é uma primavera abandonada. Aí ele falou, se eu tirar da terra você vai ver que tem até o saco protegendo a muda. Falei, então eu vou levar essa. Mas eu não vou saber que cor. Falei, não importa que cor, né? É ela, né? Então eu sinto que eu resgatei ela de alguma forma. E acho que ela me dá esse presente de ser bonita, assim, nessa coisa da essência dela. Porque a gente tem essa troca. Então eu cuido dela, ela cuida de mim. Porque ela me dá muita alegria também. Fábio Jacon foi uma pessoa com quem eu tive um convívio muito grande, muito bonito, assim. E foi uma pessoa de muita descoberta para mim também, porque a própria visão de mundo dele, para a época que eu vivia, né, aquele meu contexto, ela era, eu acho que um pouco daquilo que às vezes as pessoas me veem hoje, sabe? Muito livre, muito, sabe? Uma pessoa muito autêntica no sentido do que pensa, do que faz, e estava muito em sintonia, assim. E ele foi uma pessoa que se aproximou através das oficinas também, mesmo já sendo um artista assim, consagrado de alguma forma aqui na cidade. A oficina também foi um território assim, de participação, porque na época era a Jaqueline que tomava conta, e ela também criou uma amizade com o Fábio, o Sidney Roland. Então a gente era tudo meio que amigos, né? Começamos a nos relacionar. E ele teve um ateliê aqui na Santa Josefa, descendo. Era um espaço super bonito. Ele morou ali, depois ele teve um espaço que era um espaço meio um bar misturado. O Sidney lembra com muita saudade disso, porque tomava uma cervejinha. E eu gostava muito de ir lá de segunda, na hora que ele acordava, que era 1h da tarde, né? Ele era toda aquela boemia. E gostava muito do particular com o Fábio, assim, porque ele era essa pessoa da festa, né? Do barulho, da agitação. E quando ele era o particular, que eu falo, assim, ele estava muito próximo, sabe? Ele falava de coisas muito existenciais, assim.
e de coisas muito críticas também. Então foi uma pessoa que eu acho que ele viveu uma coisa que quando eu vim para Limeira eu não conseguia entender, porque eu vim de uma cidade interiorana muito amistosa, né? Muito café na casa de todo mundo. Eu era uma criança de roça. Quando eu vim para Limeira, as pessoas perguntavam de que família eu era, sabe? Quem que eu era, como eu me pertencia. Eu não era ninguém, gente. Eu não tinha referência nenhuma. E ele era a síntese da sociedade limeirense, né? Porque ele se infiltrou, ele é uma família tradicional daqui. E eu fui entender o que era isso a partir da ótica dele, que era muito bizarro, assim. Porque tinha todo um lado, assim, do conhecimento dessa elite que se formou na época, e também do quanto ele concordava ou não com isso, fazendo uso disso, tendo uma visão muito apurada da onde ele estava. Ele sabia onde ele estava andando. Então ele tinha esses momentos, essas segundas-feiras, que às vezes a gente se falava, naquela época ainda era possível ligar, né? Então ele ligava e falava assim, Lé, você tá fazendo alguma coisa? Eu, tô aqui. Eu acabei de acordar, passa aqui pra gente conversar um pouco. Então às vezes eu tive essas chances, assim. E uma delas, a gente teve uma confraternização da oficina cultural, e ele foi, né, tava aquela gracinha, todo mundo conversando. Ele pediu lápis e papel lá, achou alguma coisa, e fez um desenho que eu tenho aqui em casa, que é o meu alter ego com fogo, né? Então ele fez os meus olhos um de cada cor, porque ele achava que esse olho um de cada cor, que era um olho de cada cor, que é uma coisa meio assim, diferente para muitos, né? Aí ele falou assim, olha, o seu olho de cada cor é a sua identidade visual, a gente vê você assim, mas pra mim você é um fogo, você é fogo, assim. Então o seu fogo, essa sua energia de vida, está junto com o seu cabelo, e sai do seu cabelo, então os seus olhos são muito marcantes, mas eu tenho que desenhar você de fogo porque você é fogo, assim. E aí ele fez esse desenho pra mim. Quando ele partiu foi muito triste, porque eu já morava aqui. E a Tereza, a mãe dele, era uma pessoa que eu encontrava no bairro quase todo dia. A gente conversava também, foi criando essas afinidades. E eu acho assim, ele fez o que ele achou que era melhor pra ele. Então tomou decisões assim acerca da própria existência. Lamento porque deixou saudade pra nós, né? Mas eu acho que dentro daquilo que é possível respeitar que é do outro, ele vive ainda. Ele vive aqui junto com a gente. A minha cidade natal é São José do Rio Pardo. E é interior de São Paulo, mas já está pertinho de Minas, né? A minha cidade tem enterrado nela o Euclides da Cunha. Então, antes de eu ler o livro dele, a gente via assim, Euclides da Cunha, Euclides da Cunha. A minha relação de produção de arte tem muito a ver com a palavra, eu gosto muito de livros, né? Então, os livros sempre foram, assim, um companheiro grande, assim. Mas do Euclides da Cunha eu fui ler aqui. Quando a gente era... os filhos do meu pai muito pequenos, a gente, mesmo na quinta série, a gente fez aula à noite, porque a gente morava na zona rural e só tinha ônibus que levava as crianças para estudar na escola à noite. E o meu pai falava, não, vocês têm que estudar. Então a gente foi na quinta série, que é hoje, a gente foi à noite para a escola. E lá eu ouvia falar, Euclides da Cunha construiu essa ponte da minha cidade é uma ponte muito bonita, porque ela é toda de ferro fundido. Ela tem todo um visualzinho, é pequena, hoje ela é super pequena, e ela passa um carro só. Mas ele estava escrevendo os sertões no mesmo projeto que ele estava desenvolvendo a ponte. Então o lugarzinho onde ele fiscalizava a obra era um sapézinho, e ele trabalhava no livro lá enquanto ele estava observando a ponte. Então esse lugar é conservado assim, de alguma forma. E próximo de quando eu vim para Limeira, que foi nos anos 80, os restos mortais deles foram transportados para São José. Então eu achava isso uma coisa assim incrível, né? Um escritor, né? Ser reconhecido assim, tá na nossa cidade. Então eu vim de São José do Rio Pardo, uma cidade super pequena, da qual um pedaço do meu coração também tá lá, porque acho que a gente tem uma essência que vem junto, né? E quando eu cheguei aqui em Limeira, a gente era muito louco, porque eu já desenhava, eu sempre desenhei, a minha vida toda desenhei. Então eu comecei a desenhar em São José do Rio Pardo por culpa da minha mãe. Então a minha mãe, Maísa, isso é pra você, não sei se sai no vídeo ou não, mas é pra você.
a minha mãe vivia desenhando tudo que era possível, chão, terra, parede. E aí um dia ela fez um número 2 e desenhou um pato a partir do número 2. Meu, isso foi assim, revelador. Então, desde então, de alguma forma, quando hoje eu, com 47 anos, eu volto para trás, eu tenho, esse é o meu momento, assim, eu comecei artista ali, sabe? Porque foi muito bonito ver minha mãe fazer aquilo. As minhas máquinas de escrever é assim, a minha relação de produção de trabalho de arte está sempre vinculada à palavra. Então, hoje eu consigo entender que a palavra, a escrita, ela é desenho. Tá tudo junto, né? Quanto mais eu fui amadurecendo essas minhas condições de percepção, mais potentes elas foram se tornando. As máquinas de escrever, essas que estão aqui em casa, todas são nomeadas. Então, uma se chama Walter, por causa do Walter Hugo Mãe. Uma se chama Rosa, por causa do Guimarães Rosa. Uma se chama Pablo, por causa do Pablo Neruda. E elas todas têm nome, uma chama Adélia. Então, todas elas são nomeadas. A escrita na máquina de escrever foi uma performance que eu quis desenvolver, e a primeira máquina que eu tive era das oficinas culturais. O Sidney tinha doado para uma possibilidade de alguém fazer uma cenografia. E aí quando eu descobri a máquina lá no como é que fala assim, no almoxarifado da oficina, eu questionei, falei, nossa, vocês estão usando essa máquina? Ah, essa máquina foi o seu Sidney que deu. Eu, nossa, mas eu queria tanto fazer um trabalho com máquina de escrever. Ah, leva e usa. E é o Pablo, que é a máquina, Pablo ou Pablo, aí você fica à vontade para decidir. O Pablo veio porque aí eu fui pedir pro Sidney, né? Sidney, você doou para as oficinas e eu tô querendo trabalhar com ela. E eles falaram que eu poderia ficar com a máquina. O que você acha? Ah, é super legal. Daí eu levei o Pablo para arrumar e fiz alguns trabalhos com ela que são ações de performance, aonde eu fico com a máquina de escrever, tiro o aparelho auditivo e toda a minha fala, minha comunicação se dá pelo que eu estou datilografando. Então, o que eu percebo as pessoas como sensação de interação, surpresa, alguma coisa com a minha presença ali, ela não acontece de forma verbal, ela acontece a partir da máquina. Então, a pessoa se aproxima de mim, ele se aproximou de mim, ele sorriu para mim, eu estou aqui assim. Aí eu fiz essa ação em Iracemápolis para uma amiga professora, depois eu fiz em Buenos Aires, e fiz na Colômbia e fiz também em Cuba. E Cuba e a Colômbia também foram 2 lugares muito importantes para mim, porque em Havana eu tinha uma preocupação, que era a seguinte: como eu vou escrever para eles se eu não sei o espanhol? Mas eu queria me fazer entender. Então, na época, eu saí daqui de Limeira com o Hemingway, daí eu comprei o Velho Mar e fui lendo o livro. Quando eu chegasse lá, eu queria ver se eu encontrava um livro dele lá, porque ele viveu lá, né? Então eu queria se linkar aí. Falei, a minha ação em Havana vai ser baseada no livro do Hemingway. Então eu fui daqui com o livro em português, cheguei lá em Havana, consegui achar um sebo, comprei ele em espanhol e era bem parecido. Então eu peguei as páginas onde eu queria ressaltar o texto. E na minha performance lá em Havana, eu escrevia partes assim, do Velho Mar, sabe? E foi muito bonito porque esse ano passado eu escutei muita gente mandando eu ir para Cuba e eu iria, viu? Eu iria. Se eu pudesse levar o Gabriel e a Clarice, eu ia amanhã. E aí todo mundo ia passear na minha casa. E foi muito bonito, assim, estar lá. Então, Cuba é, assim, um país com uma série de dificuldades, como todos nós temos, mas a condição humana deles é uma coisa incrível. E eu agradeço muito a Cecília Stelino, que promoveu isso, essa ida dos artistas daqui. E agradeço ao universo porque eu fiz parte disso. E lá, quando eu estava escrevendo, eles são muito cultos em Havana e são muito participativos. Então, na hora que eu comecei a digitar, não tinha nenhum enunciado de que era o Velho Mar, que era o Hemingway. Mas a partir do momento que eu comecei a declarar algumas coisas que faziam parte do livro, eles identificaram o livro.
Então tinha gente sentada em volta de mim e vendo datilografar a obra do Rembrandt. Então aí era o livro em português e o livro em espanhol. E eu escrevi, isso ficou lá. Essa máquina de escrever eu não pude trazer, aí eu também não pude levar. Eu reformei uma máquina lá no espaço que a gente conseguiu achar. Foi muito bom. E na Colômbia foi muito bonito também, porque na Colômbia o pessoal falou pra mim assim, você escreve em português. Eu falei, então eu vou escrever um pedaço da obra do Barthes, um pequeno discurso amoroso, porque essas minhas performances são um discurso amoroso, né? Aí eu peguei uma parte em espanhol, aí eu fiz um enunciado, né, do que eu tava escrevendo em espanhol bonitinho, para eles saberem. E depois eu fiquei 2 horas na praça escrevendo tudo que eu tava vendo. Nessas 2 horas que eu tava escrevendo, tinha uma senhora sentada nos degraus da igreja, assim, que ficou muito tempo ali. E lá na Colômbia é muito legal, eles usam muito o espaço público, praça para eles é uma coisa viva mesmo, tá? E eu tinha feito 2 ações já lá. E eles foram muito de interagir comigo. Então, habla espanhol. Esse problema é do portunhol. Porque quando a gente quer se comunicar é possível, né? Então aconteceu. Aí eu fiz toda essa escrita, que é muito grande. Tem esse vídeo guardado aqui, porque foi muito bacana. Assim, quando eu terminei de escrever, eles tinham muita gente em volta de mim, muita gente. E aí eles queriam, estavam tentando ler. Tinha gente da Colômbia comigo que falava português, que daí estava tentando falar espanhol para eles, o que é. Aí essa senhora que eu observei, ela veio para ler. E ela leu o final do que eu estava escrevendo, que estava falando sobre ela. Então ela estava lendo, eu falando que tinha uma senhora sentada na praça da igreja, me observando naquele dia, que ela fazia parte daquele lugar pela propriedade que ela tinha e que ela acompanhou essa minha performance de forma muito presente mesmo. Foi muito bonito isso, é uma coisa que eu vou guardar com muito carinho. Esse é o viés mais forte dessas minhas ações com as máquinas. E elas acabaram virando assim uma coisa de apego, né? Então, por exemplo, essa daqui eu trouxe da Argentina. Então essa daqui é da Argentina. Ali tem o Pablo, vamos mostrar o Pablo, porque o Pablo é muito importante. Então tudo começa aqui. E o Chico fica aqui. O Chico fica aqui junto comigo, porque ele está fazendo uma obra de arte para mim. E o Pablo foi a primeira máquina de escrever da minha coleção. Então começou com ela. E ela tem um tipo muito bonito porque é cursivo. Aí quando eu fui para São Paulo desenvolver a minha pós-graduação, eles ficaram loucos, porque ela não tem um tipo muito convencional, ela é cursiva, a letra minúscula dela é cursiva. E o Sidney falou para mim, essa máquina de escrever, ela fazia parte do meu trabalho na loja que eu tinha no Rio de Janeiro. Então, esse aqui é o papo. É isso.